Por favor, queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Glória, glória a Jesus. Eu quero ler 2 versículos do capítulo 4. O primeiro versículo é o versículo 2, que diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O segundo versículo é o versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, um dos métodos de nossa interpretação de um texto ou de um livro é tentar entender as ênfases que o autor do livro dá. E as ênfases no livro ou na carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. E o capítulo 1, a ênfase principal, em Hebreus é a superioridade de Cristo e de sua obra. No capítulo 1, Jesus é superior aos pais, e Jesus é superior aos profetas, e Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão. No capítulo 3, Jesus é o apóstolo superior e o sacerdote superior. No capítulo 4, o descanso que Jesus oferece é um descanso superior. O autor exorta-nos a temermos. No versículo 1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ou seja, uma promessa foi dada: eu tenho descanso para você. A expressão descanso aqui é paz. Quem tem Jesus tem paz, tem descanso, tem repouso. E o autor, como um grande escritor, um grande pregador, ele confirma nos textos bíblicos do Antigo Testamento, pois ele está escrevendo a Hebreus, ele está escrevendo a crentes que vieram do judaísmo para o cristianismo, ele está escrevendo a crentes que estão querendo voltar à tradição judaica cultica, ou seja, ao sistema de culto hebreu judaizante para se aproximar de Deus. Como ele está escrevendo a esse povo, ele vai se valer das informações que esse povo tem, ele vai provar que sabe do que eles sabem, para mostrar que eles, apesar do que sabem, estão errados. Então ele está dizendo: vocês se baseiam por demais nos escritos do Antigo Testamento, e vocês estão interpretando esses escritos de modo errado, porque eram sombras, figuras, apontando para Cristo, seu ministério e sua igreja. Então ele vai se valer dos textos do Antigo Testamento
para ensinar a essa igreja que a graça lhes oferece um novo descanso, um novo repouso, uma nova paz. E ele diz, no versículo de número 3, nós que temos crido entramos no descanso. Quem creu em quê? Na pregação, conforme ele diz no 2. A pregação a eles foi pregada e não adiantou nada, porque eles não creram na mensagem. De quem ele está falando? Daqui a pouco eu explico. Aí no versículo 3 ele diz, nós que temos crido entramos no repouso. Olha só, o versículo 1 diz assim, que temos que temer para não perder o descanso, a paz, o repouso, a vida eterna, a presença de Jesus. O versículo de número 3 diz, quem creu já entrou no repouso. Creu na palavra, creu no evangelho, creu na pessoa de Cristo, já entrou na dimensão da paz com Deus, já entrou no descanso, já entrou no repouso. Aí nesse mesmo texto, onde ele diz que quem creu entrou, ele diz o que Deus disse, lá em Números 13. Na sua ira Deus disse que um povo não entraria no repouso dele, ponto e vírgula. Visto que esse mesmo Deus já tinha descansado de suas obras. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que Deus na ira disse que alguém não iria descansar. Quem não vai descansar? Os que não creram na promessa do descanso. Sendo que esse Deus é um Deus que descansa. Ele está fazendo um trocadilho de palavras. E qual é o trocadilho? Ele está dizendo, o Deus de paz, quando oferece a paz, e essa paz é rejeitada, ele compra guerra com quem rejeitou sua paz. Por isso o texto diz, versículo de número 3, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no repouso, sendo que esse Deus já tinha seu repouso. Ou seja, enquanto Deus está em paz, ele olha para alguém que rejeitou sua paz e diz, minha ira está sobre você, não há paz entre nós, é guerra. Aí ele se baseia no texto de novo, versículo 4. Em algum lugar disse no sétimo dia, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Ele está dizendo, mais uma vez, Deus tem paz. Se Deus oferece paz é porque ele tem para dar. Se você rejeita a paz que Deus oferece, quem perde é tu. Porque desde a criação Deus descansou. Ele está dizendo que na criação Deus estabeleceu que ele é um Deus de paz. E entenda, todos os dias em Gênesis 1 está escrito, e houve tarde e manhã, tarde e manhã, findava-se o ciclo de um dia. Agora quando chega no texto do descanso em Gênesis 2, não diz que houve manhã e tarde, nem tarde e manhã, simplesmente diz, Deus descansou. Por quê? Porque esse descanso é paz em Deus, e essa paz não acaba, porque o que me atribula, não atribula a Deus. Ele repousou, ele descansou. É claro que não é inatividade, o próprio Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu também. E outra vez ele diz no versículo 5, presta bastante atenção. Outra vez ele diz, estes não entrarão no meu repouso, versículo 5. De quem ele está falando? Do grupo do versículo 2. E que grupo é esse? É um povo que ele cita no capítulo 3. E que povo é esse? Daqui a pouco eu falo. Aí agora ele vem para o versículo 6. Visto que resta que alguns entrem nele, no descanso, e que aqueles a quem primeiro, olha a repetição agora, olha a ênfase. Eu disse que há ênfases. A primeira ênfase é a superioridade. A segunda ênfase é o que eu estou fazendo aqui agora. O texto está enfatizando pregação. O texto está enfatizando comunicação. Versículo 2, versículo que lemos. A eles a palavra foi pregada, mas não lhes aproveitou, porque no coração deles
ela não foi misturada com a fé. Ouviram a palavra e rejeitaram. É o mesmo grupo que eu disse que daqui a pouco eu falo quem é. Depois ele diz que o resultado de ouvir essa palavra seria entrar no descanso, e eles perderam essa chance. Versículo 6: mas resta que alguns entrem nesse descanso. E quem são esses que resta que entrem nesse descanso? São aqueles que vão ouvir a palavra. O que o escritor está fazendo aqui é como se fosse uma aplicação no meio da mensagem. A gente está expondo o texto e a gente percebe que o povo já está se perdendo na exposição. Aí a gente faz uma aplicação. O pregador está pregando no capítulo 4. Olha, cuidado para vocês não perderem o repouso. Olha, eu conheço um grupo de gente que perdeu o descanso. Quando ele percebe que o povo está desanimando com a dureza do sermão, ele diz: mas ainda resta um povo que vai entrar no descanso. O que ele está dizendo é: tem um grupo que rejeita, mas ainda tem um grupo que não rejeita. Ainda tem alguém que diz: eu quero entrar no descanso, eu quero a paz de Deus. É isso que ele está fazendo. No versículo 6, olha o que ele diz: alguns ainda resta que entrem no descanso, e que aqueles, olha a ênfase, a quem primeiro foram pregadas as boas novas, comunicação de novo, conforme o versículo 2, ele repete agora no versículo 6. Aqueles a quem foram primeiros pregadas as boas novas, que é evangelho, não entraram onde? No descanso, por causa da desobediência. Versículo 7, determina outra vez em certo dia, dizendo por Davi. Hoje, Salmo 95, 7, ele não cita como a gente tem o costume de citar, né? Para nós, o bom de Bíblia é aquele que fala o livro, o capítulo, o versículo e a parte A, B e C. Pois é, o escritor aos Hebreus diz: em outro lugar está escrito. Ele sabe o que está escrito, ele fala o que está escrito. E ele não cita aqui o capítulo nem o autor, mas para melhorar a nossa compreensão, eu vou citar. Ele está citando o Salmo 95, verso 7. Aí ele diz assim: está escrito em outro lugar por Davi: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Perceba o que esse autor está fazendo. Que muita gente diz que é Paulo, outros dizem que foi Priscila, Áquila, outros dizem que foram outros. Mas se o texto não diz, vamos ficar só com o autor. Olha o que ele está fazendo. Para falar que Deus tem paz para a igreja, quem está me ouvindo diz amém? Para falar que Deus tem paz para a igreja, ele volta lá para o Gênesis 2. Deus descansou. O Deus que quer dar descanso é o Deus que tem paz. Porque quem não tem paz não pode ministrar paz a ninguém. Deu para entender? Aí depois ele diz: esse descanso é uma promessa. Se você rejeitar a promessa, você fica debaixo da ira. Em sua ira Deus disse: eles não entrarão no meu descanso. Rejeitou a promessa do descanso, vai ficar debaixo da ira. Não há 3 caminhos, é 2. Para cima descanso, para baixo ira. Inferno, céu, salvação, perdição. Porta larga, ira. Porta estreita, descanso. Então Deus promete o descanso no versículo 1. Eles não aceitam, estão debaixo da ira do versículo 3. Ele usa um outro exemplo. Ele diz assim: Davi disse em algum lugar: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, de novo ele dá ênfase à pregação, comunicação. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aí ele argumenta no versículo 8: se Josué, aqui você já consegue entender de que descanso ele começou a falar. Se Josué tivesse dado descanso eterno, esse descanso não seria prometido em outro lugar. Versículo 8: resta ainda um descanso para o povo de Deus. Eu gosto dessa expressão, resta um descanso. Por quê? Porque ele está tentando facilitar a compreensão no descanso. Então ele diz: igreja do Senhor, houve na Bíblia o descanso de Deus, Gênesis 2. Segundo lugar, houve na Bíblia o descanso de Israel, a terra prometida. O povo caminhando no deserto, calor, frio, prova, fome, inimigo. Entra na terra prometida. A terra prometida é um tipo de descanso, repouso, paz da viagem.
olha a conclusão dele, e foi Josué que colocou o povo na terra do descanso. Olha a conclusão dele: se Josué tivesse dado descanso definitivo, Davi não precisaria dizer que quem ouve a voz do Senhor vai entrar em outro descanso. Ele está dizendo que o único descanso para o povo de Deus não é o do 7º dia de Gênesis 2, pois Oséias 2 diz que já passou. O único descanso para o povo de Deus não é a terra prometida, porque se fosse, Davi, muito tempo depois de Josué, não prometeria outro descanso. Resta ainda o descanso. Então vocês estão querendo frisar, fixar, descansar no sábado de Gênesis 2, que já foi anulado em Oséias 2, e também foi decretado o seu fim em Colossenses 2. Vocês também estão aí empolgados com a terra prometida, com a tradição judaica, empolgados com o descanso que Josué lhes concedeu. Mas, se o descanso de Josué, se a paz de Josué fosse eterna, Davi não prometeria outro tipo de descanso. Resta mais um descanso para o povo de Deus. Esse descanso vem de onde? Provém do quê? Aí eu volto para a ênfase que agora eu, como pregador, estou dando no texto. Estou pegando a pregação do escritor e vou enfatizar de onde vem esse descanso. Resta ainda mais um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu descanso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. O que ele argumenta no versículo 10 é: assim como Deus tem paz a partir do que fez, quem creu na pregação, na palavra do evangelho, também tem paz do mesmo jeito que Deus tem paz. Está escrito, do mesmo jeito que Deus repousou, quem entrou no seu descanso também repousa. 11. Esforcemo-nos para entrar nesse repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Lá tinha que obedecer para entrar no descanso. Aqui, no versículo 11, só obedece quem já entrou no descanso. Ou seja, a evidência de que você entrou no descanso, a evidência de que você tem paz em Deus, paz com Deus, comunhão com o céu, é a vida de obediência. Lá no Antigo Testamento obedece quem entra. E aqui, só obedece quem já entrou. Se não obedece é porque não está em paz com Deus, não nasceu de novo, nasceu na igreja, mas não nasceu de Deus. Gosta dos crentes, mas não é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Está escrito. Aí parece que ele vai fazer uma desconexão. Olha só. Procuremos entrar para que ninguém caia. Entre para que ninguém desobedeça. Ou seja, entrou, obedece. Se obedece é porque entrou. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Peraí, tu acabou de mandar eu entrar no descanso. Então eu vou entrar no descanso. Então entre. Entrei. E agora obedeça. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você já está em paz com Deus? Estou crente, aceitei Jesus. Estou aqui sendo discipulado, vou descer as águas. Já estou cantando os hinos de crente. Estou firme na igreja. Estou gostando até de ouvir culto de doutrina. Escola dominical, estou lá ali na revistinha. Estou lá. No evangelismo, eu estou lá com os irmãos. Estou lá, estou firme. E na pizzaria, acabou o culto no domingo, é nós, no lanche, na pizzaria. Estou firme com os irmãos. Eu entrei no descanso. E agora, obedeça. Obedecer o quê? Ele fala o que é que a gente tem que obedecer. Versículo 12, a palavra. Isso quer dizer que quem entrou na paz com Deus obedece a palavra. Por quê? Porque se você não obedece a palavra, lembra do argumento que eu usei lá no início. Quem não obedece a palavra, que é a paz que Deus oferece, vai entrar em guerra com Deus. Ou você tem paz com Deus, ou você tem guerra com Deus. E eu te pergunto, vai encarar?
Na minha ira eu jurei, não vão entrar no meu descanso, visto que esse Deus descansou. Por que ele usa essa expressão? No versículo 3, Deus está dizendo que eles não iriam descansar, apesar de Deus ter o seu descanso. Deus está dizendo, eu ofereci minha paz, a paz que eu tenho eu ofereci, eles não quiseram, vão ter minha ira. Aí agora o versículo 11 diz, entrem no descanso para não se tornarem desobedientes. Entrei, agora obedeça uma palavra. Por que obedecer a palavra? Porque ela é viva. Por que obedecer a palavra? Ela é eficaz. Por que obedecer a palavra? Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Posso falar? Ou você aceita Deus te dar paz pela palavra, ou pela palavra Deus vai atribular você. Esse pregador aí, os net crentes. Todo mundo fala, pastor Eliseu, não leia comentário. Eu não dou conta. É porque o povo pensa que página de Facebook é certificado teológico. Esse pregador aí está dizendo que Deus perturba, Deus não perturba ninguém. O homem faz o que ele quiser. Jesus não invade nada, ele bate na porta. Perturba não? Não. Tá Adão e Eva em paz lá no jardim. Adão. Davi está 2 anos sem confessar pecado escondido. Chega Natan, tinha um homem. Aleluia. Incomoda não? Moisés está lá quietinho no deserto. Cuidar das ovelhas do meu véi, do meu sogro do meu véi. Cuidar do rebanho do véi. Moisés, sarça fala, planta fala. Tira a sandália do teu pé. Porque o lugar que tu está é terra santa. Mas eu estava tão em paz aqui no deserto. Vai no Egito. Egito, de lá eu fugi. Estou contigo, vou não, vai. Eu não sei falar, Arão vai com tu, mas tu vai. Sou pesado de língua, eu falo na sua boca. Eu não sou nada, eu sou o que sou. Vai, rapaz. Eu vim te incomodar, eu vim te atribular. Saulo, eu prendo os crentes mesmo, eu prendo os crentes. Aí Jesus falando aqui, esse povo é meu, não é nada, esse povo não é nada. Eu prendo os crentes, eu maltrato os crentes, esse povo é diferente, não é nada, esse povo é tudo balela. Eu prendo os crentes, eu meto o pau nos crentes. Rapaz, tô cuidado com esse povo, que negócio de cuidado, isso é conversa da minha cabeça. Eu vou acabar com essa crentalhada. Aí Jesus disse em Atos 9, vem. Quando ele chega perto de Damasco, Jesus o cerca, ele cai cego. É porque vocês dizem, né, net crentes, aqui na câmera. Jesus não derruba ninguém. Pergunta para Saulo. Ele é cercado, cai cego. No chão Jesus diz, Saulo, Saulo, por que persegue eu? E ele no chão incomodado, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Quer ver que Jesus já vinha incomodando ele? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é touro, você é boi, e eu estou com o aguilhão aqui, ó. Sabe o que é o aguilhão? Sabe aquele touro que qualquer coisa... Aí Jesus diz, cada coisa que você estava, eu estava com o aguilhão, venha. Aí o boi é assim, ele dá o chute e é o treinador não, o adaptador não, como é o nome do cara lá? O coach, como é lá? Adestrador, tudo ele, ó, quando ele pensa que vai bater de novo, o adestrador vem e fura sua pata na parte traseira. Aí ele, na segunda vez, ele já vai mais mansinho. É o que Jesus estava falando com Saulo. Tu já chutou demais, pensou que estava me derrubando, mas era a ponta da minha justiça, da minha palavra, do meu incômodo, ferindo você.
E hoje eu decidi te jogar por terra. Deus atribula. Lembra do dia que tu disse assim: vou desviar, e hoje eu vou tomar todas. Negócio de crente, negócio de pastor. Aí tu foi pro bar, quando tu pediu. Uai, tu não é crente? Você pregou para mim um dia e virou cachaceiro, foi? Deus incomoda, irmão. Você disse: não prego mais. Chega alguém e diz: me fala uma palavra de Deus para mim. Você diz: não canto mais. Alguém diz: rapaz, você cantou, minha vida mudou naquele dia lá, eu estou crente por causa de... Sabe o que é isso, irmão? Deus perturba. Deus vai atribular você. Aí você decide: ou obedece em paz, ou vai ter guerra. E a arma de Deus é a espada. Você vai chegar no culto se sentindo o top, a top. Aí a palavra é pregada e você é triturado na palavra. O que foi isso, pastor? É Deus comprando guerra com tu. Agora, como eu consigo essa paz? Onde eu entro nesse descanso? É pela palavra. Olha a segunda ênfase que eu vejo que o autor dá. Capítulo 1, versículo 1. Presta bem atenção que você vai entender. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, comunicação. De muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Aos pais Deus falou com alguém. Pelos profetas, Deus falando através de alguém. A nós nestes últimos dias falou pelo Filho. Então repitam após mim, por gentileza, diga: comunicação. Ok, obrigado. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ele está dizendo: presta bem atenção na pregação que você ouve. E na pregação que você já tem ouvido. Não fica querendo inventar coisa nova, não. Não, presta atenção no que você já conhece. Presta atenção no que você já lê. Presta atenção na doutrina que você já conhece. Na teologia que você já se alimenta dela. Presta mais atenção. Por quê? Porque se você criar coisas novas e ficar procurando e indo atrás de coisas novas, falsos mestres com falsas mensagens, pregadorzinhos com mensagenzinhas, gerando cristãozinhos, você vai se afastar da verdadeira palavra. O escritor mais uma vez está enfatizando a pregação da palavra e aqueles que ouvem a palavra. Porque eu até vejo, irmão, quando a gente bate em pastor, em pregador falso, a igreja: eita glória, fala Deus. Quando a gente diz que tem muitos falsos pastores, é verdade, esse cabo é profeta mesmo, bater em pastor, a gente gosta quando bate em pastor, mas assim como tem falso pastor, tem falsa ovelha. Tem gente fazendo bé no culto, mas é bode, irmão, não é ovelha. Por quê? Porque em João 10 Jesus disse: minhas ovelhas conhecem minha voz e não seguem a estranhos. Você tem doutrina, você tem escola bíblica, você tem cursos teológicos, você tem seminários oferecidos pela sua igreja, mas você está na internet ouvindo youtubobos que não tem nenhum compromisso com a igreja, mas porque é novidade te alimenta. Seu pastor que cuide de sua família e de sua igreja não te alimenta. Você não é ovelha, porque você segue a estranhos. Ovelha só segue o pastor, pois a voz do pastor é conhecida através da palavra que ele prega. Então cuidado em se desviar daquilo que você já tem ouvido. Olha o que ele diz no versículo 2: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, crentes, salvos? Como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, está dizendo que Jesus pregava, repita isso. Por favor, não veja em mim sentimento de superioridade, por gentileza. Mas isso aqui me incomodou. Eu conversei com minha esposa, conversei com meus pastores e até conversei com amigos. E todos disseram: não é que é verdade? O quê? É que tem um grupo de pregadores, principalmente no Brasil, que parece que Jesus não pregava. Só parece que Jesus fazia milagres. Por quê? Porque só prega os milagres e não prega as pregações de Jesus.
E eu preciso dizer aos pregadores da minha geração: Jesus pregava. E posso falar algo mais? Jesus mais pregou do que fez milagre. Então a gente deveria pregar mais sobre o que Jesus pregou do que o que Jesus fez. Por quê? A gente prefere os milagres, porque o que Jesus pregou, o que Jesus fez consola, o que Jesus pregou atribula. Fica tranquilo, meu, não peço para ninguém dar glória a Deus, não. Aí diz assim, ó: começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram. O escritor está dizendo, tudo que Jesus pregou, os apóstolos que ouviram Jesus pregar e os outros que ouviram Jesus pregar, multiplicaram o que Jesus pregou. As pessoas confirmaram o que ouviram Jesus pregando. E como é que eu confirmo o que Jesus pregou? Pregando o que Jesus pregou. E Deus também testificando com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Primeiro pregação, depois milagre. Os milagres vieram para confirmar a pregação. Ou seja, os milagres iam acontecendo para confirmar que o que eles estavam pregando era a verdade. Então haverá falta de milagres, ou os milagres até não serão necessários, onde a palavra tem primazia. Existem muitos lugares que a prioridade são os milagres. Faz Deus, cala a boca, só faz, não fala não. Por quê, irmão? Porque em muitas igrejas a atenção que se dá aos milagres atrai o povo, mas se abrir a Bíblia a igreja fecha. Onde eu tiver interesse pela exposição da palavra, eu menos dependerei de milagres. Senhor, se é Deus que está falando mesmo, eu quero ver uma vaca voando e um passarinho berrando. Por não ter Bíblia, por não ter discernimento, por não saber pelas escrituras discernir o falso do verdadeiro, fica pedindo milagres, 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 porque não cresceu na pregação da palavra. Irmão, os milagres de Jesus nem sempre se repetirão do mesmo jeito que ele fez, mas a palavra, ele disse, essa permanece. Os milagres que Jesus fez aconteceram e depois que ressuscitou morreu de novo. E quem foi curado pode ter ficado dodói de novo. Agora a palavra que Jesus pregou lá, há 2000 anos atrás, até hoje cura, liberta, transforma e faz. O milagre simplesmente diz, a palavra é verdadeira. É um canal, não é a fonte. O escritor está dizendo, gente, prestem atenção na palavra. Gente, valorizem a palavra. Aí ele fala do que Jesus disse no versículo 12: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu gosto disso, porque o versículo 12 está trazendo um salmo sobre Jesus. Está dizendo que Jesus, ao encarnar, disse ao Pai: eu pregarei aos meus irmãos e te louvarei diante deles. E foi isso que Jesus fez na terra. O que? Pregou e cantou, pregou e adorou. Jesus era pregador e era adorador. Tem gente que adora mas não prega, tem gente que prega e nem adora, e tem gente que não faz nenhum dos dois. Mas Jesus pregava a palavra e louvava o Pai. Aleluia. É o nosso exemplo de palavra e louvor. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Olha que coisa linda, isso é muito chique. Por quê? Porque os web crentes, os net crentes, quando vê a gente pregando assim, aí por exemplo, pastor, estou pregando aqui nessa linda igreja, nesse som top, poltrona, tudo bonitinho, a televisão ali, que parece que eu sou grande e tal, tudo organizadinho. Aí eu chego no final da mensagem e a minha esposa chega e tira uma foto top. Aí eu posto a foto top, aí os net crentes vai lá, só prega na igreja, só prega em igreja lotada.
Porque não prega na rua, eu quero ver um vídeo seu pregando na rua. Aí eu respondo assim, manda aí a foto de tu pregando que eu mando a minha. Por quê? Porque Deus tem os seus evangelistas e os seus profetas que pregam lá. E Deus tem os pastores e mestres que pregam aqui. Por que o evangelista sentiu a necessidade de pregar lá? Porque ele aprendeu aqui. E quem aceitou a mensagem com o evangelista lá, tem que vir para aqui para ser treinado pelo pastor e pelo mestre. Então Deus tem compromisso com quem prega lá e com quem prega aqui. Tem gente que o seu chamado é pregar aos irmãos. E você não tem nada a ver com isso. Vai cumprir seu ministério lá fora e Deus usa quem Ele chamou para cumprir o ministério aqui dentro. É um ajudando o outro. Quem está aqui e tem ministério para pregar lá fora vai ser treinado aqui. E quem você ganhou lá fora, você também tem que trazer para ser treinado aqui. Aleluia. Aí no capítulo 3 ele começa: irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que os apóstolos fizeram? Pregaram. O que o sumo sacerdote fazia? Representava o povo diante de Deus e também lhes anunciava os princípios e os decretos de Deus. Ele continua falando sobre pregação. Versículo 7 do capítulo 3. Diz o Espírito Santo: se ouvirdes a sua voz, comunicação de novo, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Lembra que eu ia falar de que povo ele está falando no capítulo 4? Chegamos neles. Onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Olha aqui, me ajuda rapidinho. Viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos eles viram o que? 40 anos vendo milagres. A maioria das igrejas viciadas em milagres não aguentam palavra. São as neopentecostais. A maioria. E eu já preguei em umas campanhas. E não prego mais não. Eu já preguei em umas vigias. Aí na hora da palavra dorme. Vai tomar caldo. Anos viram minhas obras. 10. Eu me indignei contra essa geração. Por quê? Porque eles erram em seu coração e não conhecem meus caminhos. Como é que se conhece os caminhos de Deus? Onde é que estão os caminhos de Deus? Quando tinha milagre, só o Senhor é Deus. Aí quando Moisés ia pregar, Êxodo 20, Moisés, fale tu conosco e não Deus. Quer ouvir homem, mas não quer ouvir Deus. Eles erram em seu coração, pois não conhecem meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não vão entrar no meu descanso. Ele está dizendo que quem despreza a palavra não tem paz. Irmão, eu não sou coach. Se eu fosse ser coach, eu ia ser um coachado. Eu não dou conta de selecionar um versículo para dizer assim: você não vai sofrer porque você é florzinha de Jesus. Eu estou mais para te chamar de espinho da flor. Mas eu sei que a gente tem que consolar, claro. É só uma descontração. Descontração, é isso mesmo. Nunca falei isso no púlpito. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? É que eu tenho me alegrado ultimamente. Quando eu penso em mudar o perfil, se eu tiver alguma imaturidade. É claro que os pastores estão me aconselhando e eu tenho estudado, pois pregador é aluno que nunca se forma. Claro que temos nossas imaturidades. Mas sempre quando eu tento mudar perfil, desviar temas, deixar de pregar mensagem expositiva, aí vem alguém. A última foi agora quarta-feira no culto que minha esposa dirige. O cabra chegou para mim: pastor, eu sou lá de Pernambuco. Eu estou congregando aqui estou morando aqui nessa rua e vou congregar aqui com vocês. Falei: que bênção, filho, graças a Deus por isso, irmão. Eu vim aqui testemunhar que eu fui liberto da depressão pelas suas pregações. Aí esses dias eu fui lá no meu canal do YouTube, o cara comentou: eu estou aqui na cadeia, já pensei em me matar, mas a pregação do pastor me deu vida. Rapaz, o cara na cadeia, ouvi minha pregação, queria se matar, mas foi liberto. Mas chega no meu canal lá, irmão, juízo final.
A cruz de Cristo. O inferno. Missões. Não peques mais. Então, quando eu pensei em mudar, aí vem esses testemunhos. Por quê? Porque Deus prefere te entristecer 30 minutos e te garantir alegria na vida eterna, do que te alegrar meia hora e você ser triste eternamente lá no inferno. Jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, porque desprezam meus caminhos. Aí o autor aplica: irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, que se aparta do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? Quem despreza a pregação, quem despreza a palavra, mesmo sendo crente, porque ele está dizendo: irmãos, mesmo sendo crente, se você despreza a pregação, você vai ter um coração mau, infiel, e vai se apartar do Deus vivo. Ele não está falando de possibilidade, ele está dizendo que o crente vai se apartar de Deus, vai ter um coração mau e vai ser infiel. O crente, o salvo, se rejeitar a pregação. Não pregue calvinismo em Hebreus, não pregue arminianismo em Romanos, pregue o que está escrito, irmão. Não pregue pelas lentes dos homens. Se o texto está dizendo que você vai cair se desprezar a palavra, você vai cair. Vai cair da graça. Antes de quê? De você se tornar mal em seu coração e cair da graça. Antes, exortai-vos uns aos outros. Sabe o que é isso? Corrija uns aos outros com a palavra de Deus. Eu não entendo esses crentes. Eles não leem Bíblia para um exortar o outro, para um pregar para o outro. Aí quando o pastor vem na terça e prega na doutrina. Aqui é a terça, a doutrina? Quando o pastor vem na quarta e prega a doutrina. Dando direta para mim, só porque sabe das minhas coisas. Se o pastor prega, é indireta. E por que tu não prega? Um para os outros. O sacerdócio real é a igreja. Exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Irmão, tu está falando demais, irmão. Isso é fofoca, tá errado na Bíblia. Bora consertar aí. Irmão, bora falar cara a cara com o irmão lá. Bora retratar, bora voltar à nossa comunhão. Irmão, eu vou orar com tu. Bora abrir a Bíblia aqui, ver o que Deus tem para falar com a gente. Bora exortando uns aos outros e a gente vai crescendo, irmão. O texto continua dizendo: pregação, pregação. Durante o tempo que se chama hoje, exorte uns aos outros, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se a gente não começar a ajudar uns aos outros, a exortarmos uns aos outros, não, deixa para o pastor, não, deixa para o líder, não vou me envolver nisso aqui. Se a gente vai deixando uns aos outros na mão de outros, o texto diz que os nossos irmãos vão se endurecer no engano do pecado. E daqui a pouco nem você, nem pastor, nem milagre vai submeter o coração daquela pessoa a Deus. Aí chegamos no capítulo do número 4. Ele diz: uma promessa nos foi deixada. Versículo 2: também a nós, olha só a comparação para a gente ir para a conclusão. Também a nós foram pregadas, pregação de novo. Capítulo 1 nos falou pelo Filho. Capítulo 2, preste atenção no que tens ouvido. Capítulo 3, ele é o nosso apóstolo e sacerdote que prega para nós. Capítulo 3, não endureça o coração se você ouvir a voz dele. Capítulo 3, preguem uns para os outros. Capítulo 4, uma promessa nos foi feita a nós, de entrar no descanso. A palavra do descanso é pregada. A paz com Deus e a paz de Deus é pela pregação. Quem despreza a pregação da palavra não tem paz. Não tem paz. Pastor, eu gosto de ouvir umas músicas. Se são antibíblicas, não te dará paz. Pastor, eu gosto de ouvir conselhos. Se são fora da Bíblia, vai te dar uma falsa paz. Não adianta. A palavra, ainda que te fira, vai sarar você e vai te dar verdadeira paz. Vale a pena se esforçar por ela. Versículo 2: a nós foram também pregadas o evangelho como a eles. Eles quem? O povo lá de Números 13. Por favor, presta bem atenção nisso que eu disse que ia falar deles. Lá em Números 13, o povo voltou
10 homens, com mais 2, voltaram depois de espiar a terra. Aí olharam para Moisés e para o povo e disseram assim, 10, disseram assim, a terra é boa, mas a gente não vai dar conta de entrar não, eles são gigantes, eles vão nos esmagar. 10, só que Deus havia prometido a terra. 10 disseram, a gente não dá conta. Só 2 pregadores se levantaram e disseram, bora entrar. Jeová é conosco. A promessa foi feita e nós vamos entrar naquele descanso. Sabe o que aconteceu? O povo não acreditou nos 2. O povo acreditou nos 10. Porque os 10 disseram, vamos voltar. Só 2 disseram, bora meter a espada no bucho. Bora para cima deles. Bora guerrear. Olha o descanso. Para entrar no descanso tem que guerrear. Os 10 disseram, é melhor guerrear não. Guerrear não, é só voltar para o Egito, não precisa dessas coisas não, arrependimento não, jejum não, oração não, leitura da palavra não, para ter paz não, é só voltar para o Egito. Vai para tu ver, irmão. Pastor, mas aqui para ter paz tem guerra. É assim mesmo. Aqui para ter paz tem guerra contra si mesmo, dominando a carne, dominando a alma, os maus pensamentos. É guerra todo dia. É assim, é melhor do que voltar para o Egito. Sabe por quê? A alegria lá de fora é passageira e vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira, mas quando a trombeta tocar, vai se transformar em alegria eterna. Então continue guerreando, mesmo sendo ferida na batalha, não abra mão da palavra. Mesmo caindo, levanta de novo, se sustenta na palavra. Mesmo desanimando, se sustente na palavra. A eles foram pregadas as boas novas, mas não fez nenhum efeito neles. O que foi pregado? As boas novas. O evangelho foi pregado a eles. Porque tem gente que diz assim, o evangelho tem 2000 anos. Mentira. Cristianismo pode ter 2000 anos de reconhecimento social. O evangelho é eterno. Paulo escreveu aos Gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Apocalipse diz que os anjos pregarão no céu o evangelho eterno. O evangelho foi pregado a eles. O que é o evangelho? A palavra de Deus que dá descanso ao homem. A palavra de Deus de que a única esperança do homem é Deus. Josué e Caleb disseram, Deus está com a gente vai vencer, a gente vai descansar. A multidão disse, a gente não crê nessa pregação, a gente não gosta dessa pregação que manda nós guerrear. Então tá bom, desvia, folgados. O que aconteceu? Morreram. Deus matou tudinho. Por quê? Na minha ira, Deus disse, na minha ira não entrarão no meu descanso. Não quiseram a paz, receberam o fogo da ira. Você já é inimigo de Deus por natureza. Se não aceita a reconciliação que Ele mesmo propõe, você já nasceu debaixo da ira, então só continue caminhando. Aí o texto continua dizendo, não foi aproveitada a pregação porque não foi misturada com fé. Ou seja, tem gente que ouve a pregação com desdém, tem gente que ouve a pregação com crítica, tem gente que ouve a pregação com zombaria, mas tem gente que ouve a pregação com fé. Eu tenho 32 anos, eu comecei a pregar com 5 anos de idade, então eu já consigo discernir no meio da igreja quem está ouvindo com zombaria, quem está ouvindo com crítica e quem está ouvindo com fé. E a palavra não gera efeito nenhum. Enquanto ela não for misturada com a fé no seu coração, você perdeu o seu tempo aqui. Eu acho que dava para assistir Netflix. O que o texto está dizendo? Quando a palavra é pregada, ela tem que ser misturada com a fé. Você foi no consultório, o médico disse, seu problema é esse, tome esse remédio. Você saiu de lá, comprou o remédio e tomou. A prova de que você acreditou na palavra do médico foi você tomar o remédio que ele receitou. Você praticou o que ele te mandou. A prova de que você tem fé na palavra pregada é quando você pratica aquilo que você ouviu. E quem não fizer isso cai por desobediência. Versículo de número 6.
Aí no 11 ele diz: entre no repouso para que ninguém caia em desobediência. Ou seja, quem entrou no repouso obedece, porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é eficaz. Isso quer dizer que quando você rejeita uma pregação, você está rejeitando aquilo que é vivo. Eu estou falando de pregação bíblica baseado na palavra, tá, irmão? Herege, tu manda calar a boca e vira as costas, tá bom? Você bloqueia e você o corrige. E Tito diz, Paulo diz a Tito, depois de uma ou duas admoestações, você evita o herege, manda ele vazar. Então o texto está dizendo: entre no descanso que Deus te promete. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Isso quer dizer, se Ele prometeu que você vai ter paz ouvindo a voz dEle, você vai ter paz ouvindo a voz dEle. Ele está dizendo que quando você rejeita a pregação do Evangelho, você está rejeitando algo que é vivo, não entrou no museu. As palavras de grandes filósofos já entraram no museu, já foram enterradas. Essa palavra é viva, irmão. Você sente o efeito dela na sua vida e na sua alma. Alguém está entendendo essa palavra? Ok, primeiro, essa palavra é viva. Segundo, ela é eficaz. O que é eficaz? Ela garante resultado. E nós pentecostais acreditamos nisso aqui, irmão. Tá bom? Eu não meço meu ministério por resultados aparentes, mas isso não quer dizer que eu não espero que minha pregação gere resultados. É claro que eu espero. Primeiro resultado da minha pregação é você estar me ouvindo. É um bom resultado. Segundo resultado, você sai daqui dizendo: Deus falou comigo. Terceiro bom resultado: rapaz, o pregador eu esqueci, só sei que era pequeno e voz chata, mas a palavra falou comigo naquele dia. A palavra garante resultado, irmão. Não vem com essa falsa humildade pra cá. Não, eu só prego, o resultado não me interessa. Não, tu é fraco, irmão. Tu não lê Bíblia, tu não ora, tu não jejum, tu não crê no poder de Deus, irmão. A palavra gera resultado. E quer que eu te prove na Bíblia? Eu provo. Se ela é fogo, qual é o resultado? Ela vai queimar. Se ela é martelo, ela vai quebrar. Se ela é espada, ela vai cortar. Se ela é alimento, ela vai alimentar, irmão. A palavra garante o resultado. Não é você. Não é sua técnica, é a palavra. Ela é eficaz, irmão. Segundo, ela é penetrante. Mais penetrante. O que é a expressão penetrante aqui? Capaz de examinar, capaz de dividir, capaz de pôr à prova. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Daqui a pouco eu explico esse gumes, e só quem tem Deus na vida vai se alegrar com isso aqui. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele está dizendo que a palavra de Deus pregada tem poder de examinar, de pôr à prova, de escrutinar a alma e o espírito. O que é isso? A vida humana terrenal, como também a vida espiritual e celestial. O autor está dizendo: quando a Bíblia é aplicada na sua vida, quando a Bíblia é apresentada a alguém, ela entra na vida material do homem e na vida espiritual do homem. Ela controla todas as áreas da nossa vida, irmão. Eu não entendo esse tipo de crente que quando você abre a Bíblia, é claro que no domingo o pastor não vai assumir a tribuna e falar politicamente com escolha de partido. Agora, uma igreja tem um seminário, a juventude sentar-se para conversar, ou alguém usar sua rede social para ensinar a igreja quais são os princípios que regem nosso voto, não há perigo algum. PT é do inferno. Não há perigo algum você chegar no Instagram e dizer: gente, bora fazer assim, vamos olhar para a palavra, vamos ser direcionados por esse modo, por esse caminho a seguir. Aí alguém chega lá e diz assim: pastor, vai pregar o evangelho, para de pregar política. Ela é espada que penetra até essas áreas materiais e espirituais. Você chega numa pregação e ensina sobre namoro, relacionamento. Aí chega alguém que diz: não adianta pregar sobre isso, Deus não se intromete em relacionamento de ninguém. Não se intromete, irmão. A palavra penetra, a palavra vai na divisão. A palavra diz: eu controlo sua vida material, alma, e eu controlo a sua vida espiritual, espírito. Todas as
dimensões da sua vida precisam ser submetidas à palavra. E ele continua: alma e espírito, juntas e medulas, ela penetra ao ponto do nosso corpo sentir o impacto. Quem nunca chorou na palavra? Quem nunca se arrepiou na palavra? Quem nunca caiu de joelhos diante de uma palavra pregada, irmão? Só quem nunca foi impactado de coração aberto por uma pregação. Ah, irmão, olha o que ele continua dizendo: a palavra também tem poder de discernir pensamentos e intenções. Ou seja, o que é o pensamento? Nossas emoções. E o que é as intenções? O intelecto e a vontade. A palavra governa suas emoções. A palavra governa seu intelecto. A palavra nos ensina a nos controlarmos em nossas emoções, e a palavra também nos ensina a nos humilharmos em nosso intelecto. Ela tem esse poder quando ela é exposta, ela tem esse poder quando ela é lida. Ai, irmãos, a gente precisa voltar à valorização das escrituras sagradas. A gente precisa voltar a ler a Bíblia como ela, tendo autoridade sobre nós, e não nós tendo autoridade sobre ela. Quando ele usa a expressão para a gente concluir, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A expressão gumes aqui vem do grego distomos. E a expressão distomos aqui é dividida em 2 partes. 2 gumes é distomos, ou seja, o di significa 2, e os tomos, boca. Então o di, 2, estomos, boca. Ele diz: a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele está dizendo que a palavra de Deus é como efeito, é como uma comunicação eficaz de 2 bocas. A palavra de Deus é espada, sim ou não? Sim. A palavra de Deus é viva, sim ou não? Sim. A palavra de Deus é eficaz, sim ou não? Sim. Mas ela tem que ter quantas bocas? 2 bocas. Pastor, e qual é a primeira boca? Deus falando lá. E qual é a segunda boca? A igreja falando aqui. Quando a igreja reverbera aqui o que ele falou lá, ninguém mata a palavra, ela é viva. Ninguém mata o efeito. Ninguém se esconde, ela revela. Abre bem a tua boca e eu a encherei com a minha palavra. Prega a palavra, canta a palavra, viva a palavra, leia a palavra, fale a palavra. O que João disse no deserto? Eu sou a voz do que clama. Ele não disse eu sou a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Ele não é a voz que clama. Deus clama e João repete. Deus clama e João repete. Só é boca de Deus na terra quem abre a Bíblia. Pastor, eu queria ouvir a voz de Deus falando alto comigo. Abre a Bíblia e lê em voz alta. Assim diz o Senhor. Está preparado para se alegrar na palavra? O capítulo 1 diz assim: ouça o Filho. O capítulo 2 diz assim: ouça o Espírito. O capítulo 3 diz: ouça Cristo, que ele é sacerdote e apóstolo. O capítulo 4 diz: seja a segunda boca. Tudo aquilo que você ouviu, coloca na sua boca e vai falando. Vai falando. Vai falando. Não precisa de microfone, vai falando. Para de postar foto com linguinha para fora. Abre lá e vai fazer live de Bíblia. Vai falando.
Chega na escola, vai falando, irmão. Chega em casa, abre a Bíblia para papai, abre a Bíblia para mamãe, abre a Bíblia e prega. Chega em casa, abre a Bíblia para os seus filhos. Já abri a Bíblia para o seu filho. É isso aqui que você é, ó, filho de Adão, natureza caída, pecador miserável, pobre, cego e nu, sem a graça de Deus. Quem é, papai? Precisa de Jesus, tá, meu filho? Quando tiver 7, 8, 10 anos, você vai reconhecer que você precisa de um Salvador. Abre a Bíblia, irmão. Fala para o teu marido orar, porque a Bíblia manda orar. Fala para tua esposa falar menos, porque a Bíblia diz que a mulher sábia mais edifica, mais trabalha do que fofoca. Abre a Bíblia, irmão. Abre a Bíblia para os seus filhos, irmão. Prostituição é pecado, feminismo é pecado, homossexualismo é pecado, comunismo destrói. Abre a Bíblia, irmão. Seja a boca de Deus na tua casa. Seja a boca de Deus na sua família, irmão. Diz Tomos: a primeira boca é a boca de Deus, a segunda boca é a boca da igreja. E eu estou para ver quem é que vai fechar a boca de Deus e a boca da igreja, irmão. Eu quero ver quem é que vai fechar essas duas bocas. Só quem tem Bíblia fica em pé comigo, dando glória a Deus.